Salário milionário e bota milionário nisso. É um dinheiro para mais de metro, é muito dinheiro que o Corinthians vai ter que gastar para contratar o Felipe Coutinho. E eu vou contar para vocês qual o valor dos salários dele lá no Aston Villa. Olha, vai ter que ter dinheiro. Não vai ser fácil. Vai ter que ter dinheiro e muito dinheiro. É o seguinte, conto para você. Da possível contratação do Corinthians, o Corinthians tenta a contratação do Felipe Coutinho. A gente já tem falado aqui a respeito há muito tempo, já desde sábado, né, o final de semana, quando o meu timão trouxe esta informação e trouxemos o andamento dessa negociação. O Corinthians continua negociando através do Kia Jorabichian, mas não é uma contratação fácil, muito pelo contrário, é uma contratação difícil, mas o Corinthians confia na habilidade do Kia Jorabichian, na influência que o Kia tem no futebol inglês para trazer o Felipe Coutinho, baseado até no histórico do Kia, que recentemente trouxe o William para o Corinthians. O William rescindiu o contrato com o Arsenal e depois veio para o Corinthians. Tudo bem que não deu certo, né? O William voltou lá para o futebol inglês. Mas no primeiro momento, isso aconteceu. Eu vou contar detalhes para vocês a respeito de como está esta negociação e do quanto são os salários, os valores dos salários do Felipe Coutinho, que é muita grana. Mas antes eu quero falar então desta contratação, desta possibilidade da contratação do Felipe Coutinho. A informação é que o Felipe Coutinho, quando foi negociado do Barcelona para o Aston Villa, e essa negociação aconteceu em maio do ano passado, o Felipe Coutinho topou reduzir o salário dele em 70%. Então ele baixou o salário dele em 70% para ele jogar no Aston Villa, porque ele não seria aproveitado pelo Barcelona. O Aston Villa pagou ao Barcelona 20 milhões de euros à época, o que hoje vale mais ou menos 100 milhões de reais. E por isso o passe dele está estipulado em 20 milhões de euros por uma contratação em definitivo. Foi esse o valor que o Aston Villa pagou ao Barcelona pela contratação do Felipe Coutinho. A informação é que ele recebe hoje, lá no Aston Villa, mais ou menos, veja, você não vai cair da cadeira, meu amigo, você que está em casa, o Felipe Coutinho recebe mais ou menos 3 milhões e meio de reais. É isso aí. 3 milhões e 500 mil reais por mês. Seria mais do que o triplo, mais do que 3 vezes mais, né? Mais do que o triplo do que o Corinthians paga para os principais jogadores. O teto do Corinthians é de 1 milhão de reais. Um pouco mais de 1 milhão de reais, né? Para os principais jogadores. Então, a outra informação é que o Corinthians estaria disposto a pagar 1 milhão e meio de reais no máximo. 1 milhão e meio de reais. Então seria metade, se arredondar para 3 milhões, metade do salário, 1 milhão e meio, mesmo assim é muita grana. Mas o Corinthians estaria disposto a pagar 1 milhão e meio de reais por mês. Ou seja, para jogar no Corinthians, o Felipe Coutinho vai ter que baixar bem a sua pretensão salarial, né? Ele vai ter que baixar bem a sua pedida salarial, aquilo que ele ganha. Ele vai deixar dinheiro para trás. Do mesmo jeito que ele deixou dinheiro para trás quando ele estava no Barcelona para jogar no Aston Villa, ele vai ter que deixar dinheiro para trás para jogar no Corinthians. O William fez isso. E aí a outra possibilidade, né? O que a gente tem dito aqui. O Corinthians não vai comprar o Felipe Coutinho. O Corinthians não tem dinheiro para comprar o Felipe Coutinho. Teria que ser uma negociação por empréstimo, porque o Aston Villa não pretende contratar o jogador, não pretende continuar com o jogador. O Aston Villa mudou de técnico, era o Gerrard. O Gerrard foi o técnico que indicou o Felipe Coutinho na contratação. Agora é o Unai Emery, que era o técnico do Arsenal, que não quer o Felipe Coutinho, não quer aproveitar, e já disse isso. Acontece que todo mundo sabe, evidentemente, que o Felipe Coutinho tem mercado na Europa. Então,
Então, é bem possível que ele seja oferecido pelo Arsenal, porque o Arsenal é dono do passe dele, né, para outras equipes da Europa. O Corinthians não teria muito poder de barganha, a não ser o Kia Jorabichian. O Kia Jorabichian é o único poder de barganha do Corinthians, além do Kia, a vontade do próprio Felipe Coutinho em jogar no Corinthians. Aí teria que ver realmente se o Felipe Coutinho tem vontade de jogar no Corinthians. Se tudo isso acontecer, se o Aston Villa topar o empréstimo, né? E se o Felipe Coutinho topar de jogar no Corinthians, ele ainda vai ter que baixar bem o salário. Ganha 3,5 milhões de reais por mês. Teria que ganhar 1,5 milhão de reais aqui no máximo, que é o Corinthians topa pagar. Lembrando que o Corinthians ainda tem uma reserva, tem uma poupança, que o Corinthians não paga mais o salário do William, né, que era mais ou menos isso aí, um pouco mais, quase 2 milhões de reais. O Corinthians não paga mais o salário do Vitor Pereira, da comissão técnica do Vitor Pereira. Então, dinheiro para pagar o Felipe Coutinho dentro desse teto de 1,5 milhão de reais, o Corinthians teria. Agora, 3,5 milhões de reais por mês, não tem jeito. Outra possibilidade, e eu tenho dito isso aqui, seria o Felipe Coutinho rescindir o contrato, ou seja, uma rescisão de contrato lá com o Aston Villa, mas não sei se o clube inglês toparia essa rescisão sem ganhar nada, porque, como eu disse já, em maio do ano passado, pagou 20 milhões de euros na contratação do Felipe Coutinho, e é evidente que vai querer agora algo em torno nessa compensação.